Meu nome é Vitória e eu irei apresentar o projeto integrador que eu e meu grupo desenvolvemos durante o semestre. O tema escolhido foi a influência da cultura organizacional na produtividade e retenção de funcionários. Introdução. A cultura organizacional é um fator determinante para a produtividade e retenção de funcionários em qualquer empresa. Um ambiente de trabalho bem estruturado e alinhado aos valores da organização pode aumentar o engajamento dos colaboradores. No entanto, quando a cultura organizacional não é bem definida ou não está em sintonia com a expectativa dos funcionários, podem surgir desafios que impactam diretamente a eficiência e a satisfação do trabalho. Diante desse contexto, esse estudo tem como objetivo analisar como a cultura organizacional influencia a produtividade e a permanência dos funcionários na construtora Ingepaf, identificando os principais desafios enfrentados pela empresa e propondo melhorias para fortalecer o engajamento e melhorar o ambiente corporativo. A Ingepaf foi escolhida como objeto de estudo por ser uma empresa do setor de construção civil, localizada em Vargem Grande Paulista, que conta com 75 colaboradores. O setor é caracterizado por um alto índice de rotatividade, desafios na comunicação interna e necessidade constante de estratégias eficazes para a retenção de talentos. A pesquisa busca compreender quais fatores impactam a cultura organizacional da empresa e como elas afetam o desempenho dos funcionários. Objetivos: analisar de que maneira a cultura organizacional influencia a produtividade e a retenção de funcionários na construtora, identificando os principais desafios enfrentados e propondo estratégias que contribuem para um ambiente de trabalho mais engajador, colaborativo e eficiente. Identificar os principais elementos da cultura organizacional presente na construtora e seu impacto no cotidiano dos colaboradores. Analisar a relação entre cultura organizacional, engajamento profissional, desempenho individual e coletivo, além da permanência dos colaboradores na empresa. Avaliar os principais desafios enfrentados pelos funcionários. Verificar quais estratégias de retenção de talentos são mais valorizadas pelos funcionários. Propor ações e melhorias para fortalecer a cultura organizacional, visando um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo e alinhado às necessidades dos colaboradores. Durante o estudo do projeto, foi necessário nos questionar como a cultura organizacional impacta a produtividade e a permanência dos funcionários, uma vez que a pesquisa se desdobra no cenário de uma empresa do setor de construção civil que demonstra grande defasagem em relação a uma cultura organizacional eficiente que promova a satisfação e a permanência dos seus colaboradores. Mas qual é o conceito de cultura organizacional? Podemos considerar a cultura organizacional um modelo de pressupostos básicos que determinado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e interna, e pode ser compreendido através de 3 níveis de conhecimento. Os artefatos são características percebidas com mais facilidade, vistas facilmente pelas pessoas. É considerado o primeiro nível de cultura organizacional. Podemos citar como exemplo a hierarquia, o grau de formalidade, a maneira como as pessoas se vestem e tudo que possa indicar o padrão de cultura organizacional da empresa. Os valores compartilhados são os valores expressos pela organização. Não são facilmente visíveis e é considerado o segundo nível da cultura organizacional. Podemos citar como exemplo as regras, as normas impostas pela empresa, juntamente com a ideologia da organização e os valores que justificam o serviço executado. Os pressupostos inconscientes. Sendo considerado o terceiro nível de compreensão da cultura organizacional, os pressupostos inconscientes são as crenças adquiridas pelas pessoas em relação à empresa. Nessa camada também estão os sentimentos, doutrinas inconscientes e comportamentos adquiridos que se mostram adequados em relação à rotina e modo de trabalho dentro da organização. Tais comportamentos vão se transformando em pressupostos inconscientes. Podemos encarar a cultura organizacional como um modelo a se seguir e que causa sensações de identificação e pertencimento para os colaboradores, tornando um ambiente favorável para que executem suas atividades mediante o comportamento dos padrões estabelecidos. A produtividade no ambiente de trabalho é influenciada por diversos fatores, e a cultura organizacional desempenha um papel essencial nesse contexto,
Pesquisas mostram que empresas com culturas fortes, que promovem um ambiente colaborativo, têm maior probabilidade de obterem melhores resultados financeiros e de produtividade. Isso ocorre porque uma cultura que favorece a comunicação aberta, o respeito mútuo e o trabalho em equipe facilita a realização das tarefas e a resolução de problemas. Por outro lado, culturas com mais hierarquias e burocráticas podem reduzir a autonomia dos funcionários, o que impacta negativamente a sua produtividade. A retenção de funcionários é um desafio grande para muitas empresas, pois a alta rotatividade pode ser prejudicial à continuidade das operações e ao clima do ambiente. Nesse contexto, a cultura organizacional tem impacto direto. O ambiente de trabalho, que é percebido como acolhedor e alinhado aos valores dos colaboradores, tende a promover maior satisfação e, consequentemente, uma maior retenção de talentos. Estudos de caso demonstram que estratégias como programas de bem-estar, capacitação contínua e resoluções de conflito podem ser aplicadas para melhorar o clima organizacional. Essas abordagens resultam em aumento de produtividade, satisfação dos funcionários e redução de rotatividade. Empresas que criam e mantêm uma cultura organizacional alinhada com as necessidades e expectativas de seus colaboradores tendem a alcançar melhor resultado do desempenho e, ao mesmo tempo, apresentam menores índices de rotatividade. Para a realização desse projeto, utilizou-se o método de estudo de caso, analisando uma empresa real, observando seu cotidiano, atitudes e dificuldades. A coleta de dados foi através de entrevistas com os gestores e colaboradores da instituição, visando elencar como ocorriam os processos cotidianos da empresa, quais suas estratégias de convívio e permanência dos colaboradores e como eles se sentiam frente à cultura organizacional predominante no ambiente de trabalho. O projeto foi realizado com base na metodologia sugerida pela Univesp: ouvir, criar e implementar. Na primeira etapa, o grupo realizou entrevistas semi-estruturadas e aplicou formulários anônimos com os colaboradores e gestores da empresa. O objetivo foi captar percepções, críticas e sugestões espontâneas sobre o ambiente organizacional. Perguntado sobre quais elementos eles consideravam importantes para implementar uma cultura organizacional, mais da metade dos colaboradores escolheram a opção que combinava três elementos: comunicação, flexibilidade e diversidade. Sobre o maior atrativo para a retenção de talentos, quase 40% escolheu o programa de crescimento de carreira, seguido por um ambiente de trabalho saudável. A opção de falta de reconhecimento foi a mais escolhida, como toxicidade no ambiente de trabalho, seguido por falta de feedback. Em relação ao estilo de liderança, 43% escolheu o democrático. Perguntado qual seria a melhor estratégia para a implementação de uma cultura organizacional, mais da metade escolheu como treinamento e reconhecimento a melhor opção. Diante da pesquisa aplicada e as respostas abertas, os principais pontos observados são: sensação de falta de reconhecimento profissional, ausência de canais eficazes de comunicação entre líderes e equipe, falta de clareza em relação aos planos de carreira, sentimento de desvalorização por parte dos colaboradores. A partir das informações obtidas na etapa anterior, o grupo se reuniu para realizar uma sessão de brainstorm, utilizando ferramentas como mapas mentais e quadros de Kanban, a fim de gerar ideias viáveis e compatíveis com os recursos das empresas. As soluções foram priorizadas com base no impacto, custo e aplicabilidade. Como resultado, tivemos a criação de um programa interno de valorização e desenvolvimento de colaboradores, que inclui painel de reconhecimento mensal, caixa de sugestão digital com feedbacks anônimos, mini trilhas de capacitação sobre liderança e comunicação e reuniões quinzenais de alinhamento com as equipes. Como fase inicial de implementação, a equipe propôs e testou um projeto piloto com 3 ações imediatas: criação e divulgação do painel do colaborador destaque com base em indicações internas, a apresentação da plataforma de sugestões e feedbacks via formulário digital e realização de uma reunião de integração entre os líderes e equipe, abordando os dados da pesquisa. O resultado foi uma boa aceitação por parte dos funcionários e gestores. Os colaboradores demonstraram entusiasmo, principalmente com a possibilidade de reconhecimento e participação ativa. Os
Os resultados iniciais apontam para uma maior participação ativa dos colaboradores, aumento no número de sugestões recebidas e relatos de melhora no ambiente interno. Embora ainda não seja possível mensurar os impactos a longo prazo, já se observa uma quebra de barreira na comunicação interna e uma maior disposição das equipes para colaborar com as mudanças. A solução final, portanto, não é um fim definitivo, mas sim o início de um processo contínuo de transformação cultural, baseado na escuta, valorização e desenvolvimento das pessoas. A proposta é que a Engipável mantenha o ciclo de ouvir, criar e implementar, com uma rotina estratégica, assegurando a evolução constante do ambiente organizacional. Diante disso, nota-se que a cultura organizacional é muito importante para o desenvolvimento pleno de uma organização, independente do seu porte e características, consequentemente gerando bons resultados, alcançando metas e satisfazendo o interesse dos gestores, colaboradores e clientes. Com isso, finalizamos a apresentação do nosso projeto. Obrigada!